Boas, pessoal! Você tem algum medo que te paralisa? Se você tem, fica aí, vamos conversar sobre isso. Boas, meu nome é Adriano e esse é o terceiro vídeo dos hábitos estoicos, né? Da série que eu tô fazendo sobre os hábitos estoicos. E esse é o terceiro vídeo que fala sobre o medo. O medo, enfrente os seus medos com coragem, né? Eu acho que medo é uma coisa que o ser humano em si nunca vai deixar de ter. E nem tem que, né? Porque o medo serve tanto para proteger a gente, porém do outro lado ele paralisa a gente quando a gente tem muito medo de alguma coisa. E todos temos medos de várias coisas e tem alguns medos que travam a gente. Travam mesmo, paralisam. A gente não consegue fazer absolutamente nada. É bem compreensível, faz parte do ser humano, né? Ter medo. E como eu já falei, ele é importante, porque ele protege nós de perigos reais, tal, mas passando de um ponto, ele paralisa também. Isso não é legal, né? Porque muitas das vezes a gente tem medo de alguma certa coisa e ali está escondida alguma oportunidade boa que tu tem para tua vida. E daí tu acaba por ter medo de não querer arriscar naquilo ali, tu fica paralisado e não faz nada. E o modo da gente conseguir, um dos modos da gente conseguir, e eu acho que talvez seja o mais importante, é enfrentar os medos com coragem, cara. É bater no peito, cara, e não, eu vou enfrentar esse medo. E como a gente consegue? É batendo de frente com o cara, bicho. Não importa qual for o teu medo, tu vai ter que enfrentar. Tu não pode querer viver com esse medo o resto da tua vida e achar que aquilo ali é normal. Ah, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de acampar sozinho, eu tenho medo de sair à noite, eu tenho medo de falar em público. Tu só vai conseguir vencer esse medo enfrentando ele, se colocando ali nessa situação que você tem medo. E é conforme você vai enfrentando que você vai vencendo a balança do medo, entendeu? É aos poucos, não é de uma vez, é de uma hora para outra, assim, que nem os medos que a gente tem que paralisam a gente, né? Cara, isso demanda tempo, demanda dedicação, não é tão fácil assim. Muito fácil, né? Ver uma pessoa que não tem medo, não tem fobia de nada, vamos dizer assim, não tem nenhum medo que paralisa ela, falar para outra pessoa, não, mas é só fazer isso e aquilo. Cara, não é, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo aí, algum medo deve ter que paralise, ou não, ou tem muito medo de alguma coisa, mas não ao nível de paralisar, ok, né? Mas tem gente que tem, e a gente tem que entender, isso faz parte do ser humano, cara, né? Vários exemplos de gente que tem medo de falar em público, medo da morte, medo de ficar no escuro, medo de altura, isso é muito, né? Muito compreensível. Medo de alguns animais, aranha, tem gente que trava, cobra, esses animais peçonhentos, né? É compreensível, faz parte. Tente colocar o medo como uma forma assim de crescimento, porque é quando você tem medo, é quando você tá no desconforto, que é quando você cresce, quando você enfrenta aquilo ali. E pode ser que aconteça de você falhar, você enfrenta de novo, você falha, enfrenta, falha. Mas se você não sair daquilo ali, não enfrentar aquilo ali, aquele medo, aquela dificuldade, aquele obstáculo que você está tendo na sua vida, cara, você nunca vai conseguir vencer aquilo ali. Vamos dar um exemplo aí desses caras, por exemplo, da Fórmula 1, os lutadores do UFC, de boxe, esses caras que pulam de alturas enormes, daqueles saltos em piscina, em cachoeira, coisa do tipo. Tu acha que esses caras não têm medo de fazer aquilo ali? Só que o que eles fazem? Eles controlam o medo. Com certeza, a primeira vez que eles pularam, eles tiveram muito medo. Ou não, né? Não sei, mas assim, com certeza, cara, não tem como tu não ter medo daquela altura. Pô, aquele brutamonte querendo te pegar, tu fazendo uma curva a 360 km por hora, sendo que se você errar, você pode morrer. Tu acha que esses caras não têm medo? Mas eles controlam o medo. Essa é a diferença da coisa, entendeu? Eles controlam o medo. Com certeza esses caras largam toda a prova com medo. Porém, é de tanto fazer, de tanto tentar, de tanto praticar aquilo ali, que o medo acaba ficando assim, ó, pequenininho. Antes o medo era bem maior. E conforme você vai praticando, isso é em tudo na vida, gente, é em tudo. Você vai ficando melhor e vai perdendo medo daquilo ali. Vai enfrentando o medo daquilo ali. Dar um exemplo meu, assim, por exemplo,
Muita gente me pergunta, né? Eu gosto muito de acampar sozinho, né? E sempre gostei, na verdade. Isso foi uma coisa minha, assim. E muita gente, pô, tu não tem medo que venha algum animal, algum bicho te ataque, coisa do tipo? Eu penso comigo, cara, tenho medo. Eu tenho medo, porém, na primeira vez eu tinha um medo já, um pouco de medo. Na segunda também e tal. Só que tanto fazer, eu fui perdendo medo, assim, vamos dizer. Não é que hoje em dia eu ainda vou acampar às vezes sozinho, cara, e eu tenho medo, eu fico meio, pô, né, tal. Só que é de tanto fazer, aquilo ali já passa despercebido. E da onde que vem essa perca do medo, né? Foi da prática, cara. De tanto fazer, de tanto praticar aqui e ali. E aqui a balança do medo se torna muito pequenininha perante a preparação, perante o planejamento, perante a prática, entendeu? E é só assim que a gente consegue vencer os medos que a gente tem, cara. Vamos dar um exemplo assim que eu acho que é um medo que muita gente tem, falar em público. Cara, falar em público até pra mim é cabreiro, cara. A pessoa nunca fala em público. Cara, quando ela fala, começa a suar, coisa do tipo, né? Eu, por exemplo, quando eu estudava, cara, para apresentar algum trabalho lá na frente da classe, era a última coisa que eu queria fazer, bicho. Eu tinha muito medo, vergonha. E qual é o medo da gente? É o medo de ser julgado, cara. Das pessoas rirem de você, olha lá, fala tudo errado, não sei o que, isso, aquilo, como é feio. Vários motivos que a gente vai colocando na nossa cabeça que não tem nada a ver, né? E sei lá, o modo de vencer o medo de quem fala em público: fala na frente do espelho, fala aqui na frente da câmera, depois vê sozinho. Tu tem uma pessoa que tem bastante intimidade, tua namorada, mãe, pai, vai lá, pede para eles verem você falando algum discurso, sei lá o que, uma apresentação que você tem que fazer no trabalho ou na escola, né? E vai treinando assim, para quando chegar na frente das pessoas você começar a já estar um pouquinho melhor, né? Fale na frente da sua namorada, fale na frente do seu pai, da sua mãe, depois do seu irmão e da sua tia, não sei. Assim vai, cara. Tu tem que ir testando aos poucos. Não é simplesmente você nunca falou em público, tem que apresentar um trabalho e você tem que ir lá numa conferência, não sei aonde, apresentar um trabalho, fazer uma apresentação foda para 100 pessoas. Cara, o risco disso dar errado é muito grande. Mas não que você não tenha que enfrentar se for o único jeito, ok? Mas entenda que se você for subindo degrau em degrau, se preparando antes, se planejando antes, estudando aquilo ali antes, vai ser muito mais fácil de você vencer esse medo lá na frente, entendeu? Entenda que o teu conhecimento deve ser maior que o seu medo. Essa é uma frase que eu escutei de um instrutor meu quando eu fiz um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Ele falou: cara, o teu conhecimento em ajudar aquela pessoa, em saber o que fazer na hora do acidente, deve ser maior que o teu medo de não ter a capacidade de fazer aquilo ali. Isso é muito real. Eu anotei essa frase num caderninho que eu tenho de anotações e eu leio de vez em quando. Cara, o teu conhecimento deve ser maior que o seu medo. E é bem isso aí. Quanto mais conhecimento tu tem de alguma área, cara, tipo falar em público, tipo praticar algum esporte, cara, menos medo tu vai ter. Mais controlável vai ser o teu medo. Entendeu? Outro exemplo eu vou dar meu aqui. Como eu já falei, de mim eu posso falar, né? Da minha pessoa. Cara, eu estar aqui, fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora, me expondo na internet, fazendo vídeo no YouTube, colocando coisas no Instagram, postando sempre coisas ali da minha vida, tal, vindo aqui, falando aqui pra vocês, cara. Eu tô me expondo pro mundo todo, cara, pra internet. Quem me conhece sabe, cara, que eu sou totalmente assim, já fui, né? Totalmente contrário à questão de tecnologia, cara. Eu fui o último da galera a ter WhatsApp, o último da galera a ter celular, o último da galera saber o que é direito as coisas da internet. Cara, coisa de tecnologia nunca foi a minha praia. Só que aos poucos a gente, né, vai entendendo da coisa e tal. E meu propósito é muito maior do que o medo que eu tenho do que as pessoas vão achar do que eu tô fazendo no YouTube, né? Como eu já falei, o meu canal eu fiz para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E tem várias pessoas que vão gostar, tem várias pessoas que não vão gostar. E é isso. Eu não tenho muito o que fazer sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, né? Até essa questão do controle, se você ainda não assistiu o meu vídeo ali, o primeiro vídeo que fala controle o que é controlável.
O que não, você não controla, deixe ir. Se você não assistiu, eu desejo realmente que você assista desde o primeiro, para você entender dessa cronologia. Tem o primeiro vídeo que fala do controle, o segundo fala da gratidão, também um vídeo bem bacana que eu fiz, eu acho que ficou legal. E esse aqui é o terceiro. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, assiste ali, desde o primeiro, que vai ficar bem legal. Voltando ao assunto, né? Então eu não tenho controle do que as pessoas vão achar, cara. É lógico que eu ainda tenho um pouco de medo de pensar assim, pô, o que as pessoas vão achar do meu vídeo? Só que eu tô falando muito rápido, muito devagar, muito baixo, muito alto. Ah, é um assunto que ninguém tá nem aí, não sei, coisa do tipo, sabe? Eu tenho esse medo ainda, cara, ainda tenho. Mas ele é tão pequeno hoje em dia do que era lá no começo, no primeiro vídeo. E eu tô aqui um tempinho de nada fazendo vídeo no YouTube, cara. Mas aos poucos eu tô vencendo esse medo, cara. E cada vez mais eu tô tentando me soltar mais os vídeos, sabe? Cara, e não é de uma hora pra outra. Não é, cara. Demora. Mas, cara, eu já me sinto muito mais à vontade de estar aqui, ó. Falando aqui pra vocês, cara. Muito mais. E volto a dizer, quem me conhece sabe, cara. Eu sempre fui o contrário, essas coisas de internet, cara. Nunca gostei. Mas eu acho que eu vi uma forma aí de conseguir ajudar as pessoas fazendo isso aqui. Então é isso, eu tô fazendo. E tem uma outra frase também, cara, que é de uns maiores mestres estoicos que tem na história, que é o nosso amigo Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história também. O cara era sinistro, quem já leu um pouco da história sabe, né? E ele era um dos mestres estoicos que existiu aí na nossa história, né? E tem uma frase que eu também anotei, cara, no meu caderninho lá de anotações, cara, que também aquilo ali me marcou bastante e ainda me marca, e eu tento usar isso diariamente na vida, porque isso a gente sempre vai ter. Eu desejo realmente que você anote essa frase, né? Caso você não consiga guardar tão bem na cabeça que nem eu preciso anotar. Ele falou bem assim: os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Né? Se você não entendeu, repita. Os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Ou seja, cara, obstáculos na nossa vida, dificuldades na nossa vida, sempre vai existir, cara. Rico, pobre, o que for. Escolha teu problema, cara. Escolha teu problema. Tu sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter um obstáculo que tu vai ter que passar, cara. Mas entenda que aquilo ali faz parte da jornada, aquilo ali faz parte do processo. Você tem que passar por aquilo ali. Um exemplo clássico, assim, a questão quando alguém vai abrir um negócio, vai empreender, vai abrir sua empresa. Cara, é só dificuldade para abrir um negócio, cara. É difícil pra caramba, tu tem que querer muito aquilo ali. Porque pra dar errado é muito fácil. E sempre vai ter dificuldades, cara. Para te começar a abrir, alugar uma sala, já é uma burocracia danada. Para você conseguir funcionários, cara, é uma dificuldade extrema, cara. Dinheiro, tudo, o produto, escolher, estudar, tudo aquilo ali, cara, é uma trabalheira do caramba. E mesmo assim, ainda quando você abre, você tem o risco de não dar certo, porque não tá vendendo o teu produto, coisa assim. O fornecedor não entregou, aquele já não entrega mais, tá muito caro. Os teus funcionários já não trabalham mais direito, já não vem, tu tem que contratar outro e gastar um monte de dinheiro. Percebeu o tanto de dificuldade, o tanto de obstáculo que tem? Mas entenda que isso faz parte do processo. Obviamente, se você quer muito aquilo ali, se você acredita, se você tem um propósito daquilo ali, se tu entendeu que não, é isso que eu quero e não importa o que tem, cara, eu vou conseguir fazer isso aí, entendeu? E é aquela coisa, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Quem tem um porquê, cara, enfrenta qualquer como, não importa como eu vou fazer, mas eu vou fazer, entendeu? Então, se você quer vencer muito esse medo que você tem, cara, é trabalhando nele, é se planejando, é estudando como você pode tentar vencer aquilo ali. Cara, e assim, não tenha vergonha de buscar uma ajuda externa de uma pessoa que entende bem aquilo ali, cara. Não importa qual o medo que for que você tem. Desabafe com alguém, procure um profissional, cara. Mas não viva com isso a tua vida toda, entendeu, cara? Não viva, cara. Eu acho que a nossa vida é muito boa, cara. Nós temos a gente tem muita sorte de estar vivo para ficar vivendo com medo, cara. Entendeu? Não faça isso, não desperdice a sua vida com medo de certas coisas que te paralisam, cara. Vá buscar ajuda, cara. Independente do que for o teu medo, cara. Vai ter alguém que vai te ajudar. Eu tenho certeza, velho. Tenho certeza. Vai atrás que tu consegue, entendeu?
Sim, eu acho que esse é o recado de hoje, né? Mas para finalizar o vídeo, cara, tem uma outra frase também que eu acho que é muito legal, cara, que eu venho estudando, né, sobre esses hábitos estoicos e esses caras, esses mestres que tem do estoicismo, que são os três principais, né, que eu considero, a história considera também, que é o Epicteto, o Sêneca e o Marco Aurélio. Se você tiver a oportunidade, cara, leia alguma coisa sobre esses três caras aí, que os caras eram sinistros, né? Tanto é que faz muito tempo já que os caras morreram e a gente usa as coisas que eles falaram lá atrás ainda hoje. E a frase é a seguinte, como eu já falei, né? Enfrente seus medos com coragem. E eu não lembro qual deles que falou, acho que foi o Sêneca. Ele falou bem assim: a coragem é a única virtude que garante as outras. Entendeu? A coragem é a única virtude que garante as outras. É muito boa essa frase, cara. Se tu pegar e prestar bem atenção nela, refletir bem sobre o significado dela, o sentido dela. Cara, tu pode ter qualquer virtude na tua vida, na tua vida. Se você não tiver coragem de enfrentar aquilo ali, de colocar as outras virtudes que você tem em você mesmo, cara, de nada adianta. É a mesma coisa uma pessoa que tem um conhecimento danado, tal, mas nunca bota em prática as coisas. Não tem coragem de colocar em prática. Tem muito conhecimento de uma certa área de negócio, coisa do tipo, mas só tá no papel, nunca parte para ação, entendeu? O que falta? Coragem. É a mesma coisa a pessoa que tem muito talento em algum certo esporte, cara, mas a pessoa também nunca vai e tal, coisa assim. O que falta? Coragem, entendeu? Então, cara, entenda isso aí, cara. A coragem é a única virtude que garante as outras. Então, de novo, cara, enfrente seus medos com coragem, cara, que eu tenho certeza também que tu vai conseguir melhorar em várias outras áreas da tua vida, tá? Esse também é um hábito que eu tô colocando em prática. É muito difícil, cara. É muito difícil. Ele é simples, né? Ele é muito simples. Porém, as coisas simples são difíceis de fazerem, né? Mas como eu já falei em outros vídeos, eu falo de novo, cara, com dedicação e disciplina, cara, a gente consegue o que a gente quiser. Entendeu? Tendo isso, cara, e coragem, tu consegue o que tu quiser, cara. Então vai atrás. Como eu já falei, procura ajuda se você precisar, profissional, e dá-lhe, cara. A gente não tá aqui pra ficar com medo, vivendo com medo aí. Eu acho que é isso, então, pessoal. Esse é o recado de hoje aí pra vocês, tá? Eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Quem não gostou também faz parte. E se você gostou, cara, curta o vídeo aí. Se você acha que tem alguma pessoa que talvez precise ver esse vídeo para ajudar ela, compartilhe esse vídeo com ela, cara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu desejo que você se considere... desejo que você... Viu como eu ainda erro pra caramba? Eu não vou nem editar essa parte, eu vou deixar passar. Desejo que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, cara, que vai vir outros vídeos desse assunto aí. E vários outros, como vocês quem me acompanha já sabe que eu posto muito vídeo de trilhas, tal, né? Meus treinos, tal, que eu gosto bastante de fazer. Mas agora eu tô fazendo essas séries aí dos hábitos estoicos que eu acho bem importante. Então é isso, tá, gente? Gostou do vídeo aí? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E qualquer coisa, cara, se você se sentir à vontade, faz um comentário ali. Se você tem algum medo que você já venceu e como você conseguiu vencer. Para as outras pessoas que verem o vídeo e quiserem ver os comentários, elas se inspiraram no teu comentário de como você conseguiu vencer algum medo que você tinha e conseguiu vencer, cara. Ou está tentando vencer, entendeu? Você está na batalha ainda, tal. Se você sentir à vontade, coloque ali, cara. Eu tenho certeza que também vai ajudar muita gente. Beleza, galera? Até a próxima aí. E não esquece de novo, dá-lhe, movimente-se, gente.